Meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Liberdade Financeira, o programa que traz para você todos os assuntos que orbitam o mundo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Melo, eu sou um especialista em investimentos. Segue lá no Instagram grmelo007 e vai ser um prazer falar com vocês hoje sobre como é que foi essa semana, como é que foram os assuntos que movimentaram a semana, que esquentaram aí a bolsa, que esquentaram os mercados. Para começar, eu queria falar com vocês sobre uma fruta. Conhece essa fruta aqui, ó? Todo mundo gosta, né? Bacana. Mas espera aí, tá faltando alguma coisa, ó. E aí, né? Exatamente isso que vocês entenderam onde eu quero chegar? Ah, não, pera aí. Então agora isso aqui, ó. Ah, agora sim, né? A Apple, isso aí, essa maçãzinha aí está cada dia mais valiosa, valiosíssima. A Apple bateu essa semana pela primeira vez o valor de mercado de 2 trilhões de dólares, a primeira empresa do mundo a ter esse valuation. Então é incrível o que essa empresa está fazendo. Como bem comentado aqui pelos colegas, não estava tendo muitos lançamentos, né, da Apple ultimamente. A Apple ainda tem muitos produtos no pipeline para soltar, mas o que tá alimentando essa grande valorização da Apple no mercado é justamente o desempenho que ela teve durante a crise, o fato da empresa ter ido bem, mesmo com as lojas da Apple fechadas, ela ter feito muito dinheiro no e-commerce, ter feito muito dinheiro com a sua loja de aplicativos e ao mesmo tempo ter expandido negócios. A expectativa do 5G vai incrementar muito o poder de negociação, o poder de ampliação de lucros da Apple, né? Muito se fala sobre a presença da Apple no mercado médico, no mercado de saúde, onde ela vai, através dos seus wearables, né? Os seus gadgets, os seus utensílios que você vai vestir, né, cheios de tecnologia, né, a sua pulseira, o seu relógio, a sua bandana, enfim, vai medir o seu batimento cardíaco à noite enquanto você dorme, vai controlar o seu sono, enfim, vai acompanhar os seus remédios que você precisa tomar. Então, muito em breve, já se fala que a Apple vai ser uma das grandes empresas do mercado de saúde. Então essa transformação pode ser também o que está sendo precificado nessa alta histórica do papel. Vamos lembrar que o Buffett é um dos maiores acionistas da Apple. Hoje, pelo que eu estava lendo sobre isso, mais de 50% da posição do Buffett é só de Apple, né? Então, como cresceu dentro do portfólio dele, né? O Buffett já declarou mais de uma vez, Apple é o melhor negócio do mundo, né? Então o Warren Buffett, como um grande investidor, declarando que essa é a empresa. Porém, ela tem muitos concorrentes chineses, tem muitos concorrentes de todo mundo. Talvez hoje seja a empresa a ser batida, mas não vamos esquecer que existem muita gente de peso, né? A própria Huawei, a Xiaomi, as empresas chinesas que estão vindo com muita força no mercado 5G, independente dessa questão geopolítica que está acontecendo lá nos Estados Unidos entre o 5G, a Huawei, as empresas chinesas e o governo americano, que está tentando banir essas empresas de entrar no mercado de 5G americano por conta de questões de segurança nacional. Então, é importante ficar de olho nas empresas de tecnologia em geral, nas empresas de telefonia em particular e na Apple com muito carinho, porque realmente ela está liderando o mercado. Lembrando o nosso disclaimer, isso não é uma recomendação de investimento, a gente está falando aqui em termos hipotéticos para fins educacionais, tá bom? Bom, agora quero falar com vocês, pessoal, um pouquinho sobre o Federal Reserve. O que aconteceu? Essa semana, o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, ele fez uma declaração muito bombástica, né? Pela primeira vez, o Federal Reserve anunciou que vai mudar a forma com que ele enxerga o atingimento dos níveis de inflação. Em outras palavras, eles disseram que eles vão ser mais lenientes, eles vão ser mais pacienciosos se os níveis de inflação ultrapassarem as metas estabelecidas. Eles não vão colocar a mão no gatilho tão rápido para subir juros se o nível de inflação ultrapassar um pouquinho a meta. Então eles vão ser um pouco mais lenientes, vão deixar correr um pouco mais solto. O que a gente pode ler disso? Que isso vai ser um convite a aumentar a inflação o mais rápido possível. Inclusive, pode ser o efeito buscado pelo Federal Reserve nesse momento, que se ele anuncia que vai ser mais paciencioso com a taxa de inflação, ele está fazendo um convite à inflação subir, e lembrando que a gente está alinhando isso a um processo onde tem pacotes enormes de dinheiro que está sendo impresso,
né, para fazer injeção de liquidez no mercado, e esse dinheiro vai escorregar para algum lugar. Lembrando, inflação é aumento da base monetária. Você pode até não ter aumento de preços, que é o que a gente está vendo por conta da depressão da economia, mas a base monetária está se expandindo absurdamente. E essa base monetária ampla está sustentando os mercados. Esse dinheiro, por enquanto, está escorregando para ativos financeiros, como bolsa, como ouro e outros ativos como ações, renda fixa. Mas para os preços finais, para a inflação, a gente ainda não viu, e o Banco Central está garantindo, entre aspas, né, com outras palavras, mas ele está dando a entender que ele vai ser muito interessado em que a inflação aumente, ainda que suba além dos limites estabelecidos, e que ele vai esperar antes de pôr a mão no gatilho. Vamos ver o impacto que isso vai trazer para commodities tipo ouro, ou o próprio fato de aumento da tensão geopolítica que pode surgir, né, se isso vai fazer o dólar se valorizar. No nosso front interno aqui, a gente começa a ver respingos da briga do Guedes com a imprensa, né, entre aspas. O Guedes, toda vez que ele fala alguma coisa que não cai muito bem ou que não está tão 100% afinado com o presidente, a imprensa fala que ele vai cair, que ele vai ser demitido, que ele está sendo fritado, e aí toda vez o Guedes vem a público e diz que não, que o presidente confia nele, aí demora um pouquinho, o presidente vem e confirma que confia nele. Então a gente já viu esse processo acontecer várias vezes, e todas as vezes parece que é a primeira vez, né? Parece que dessa vez o Guedes vai cair. Então a gente está vendo um embate muito constante entre o Guedes e a imprensa, porque o Guedes vem cheio de ideias, e aí às vezes o Bolsonaro, enfim, diverge alguma coisa, e nesse processo eles acabam fazendo isso de uma forma muito pública, né? Eles não fazem isso a portas fechadas, em reuniões fechadas, de se conversar, de combinar o que eles vão falar, e aí a imprensa bate muito nisso, né? Mas, independente dessa briga do Guedes com o Bolsonaro, o que a gente tem visto é que o mercado tá um pouco lateralizado, né? Deu uma recuperação forte ali até os 100 mil pontos, e agora nos 100 mil pontos começou a patinar. Chegou no 105, voltou para o 100, então a gente está vendo o mercado em lateralização, à espera de notícias. A grande manchete é o Trump. Né? O Trump, pessoal, agora, não sei se vocês viram, ele vai ser coroado, vamos dizer assim, né? Vai ser nomeado oficialmente o candidato ao Partido Republicano, né? Da presidência da República para a reeleição nos Estados Unidos. E isso vai deixar agora o clima muito denso, né? O ar vai ficar assim muito carregado. Por quê? Porque agora qualquer coisa vai ter que ser olhada por um cálculo eleitoral a priori, acima de qualquer outro interesse, acima do interesse estritamente político, ou do interesse estritamente econômico, ou do interesse estritamente geopolítico. Então o cálculo das decisões agora da liderança americana vai estar sempre dentro de uma lógica muito eleitoral. Então, o que a gente viu que já foi de um efeito reflexo disso imediato? O FDA, né, uma entidade americana, né, equivalente à Anvisa, vai autorizar de forma antecipada, né, acelerada, o processo de regularização da vacina do Covid, lá de Oxford, e a ideia é que o Trump consiga que essa vacina seja distribuída antes da eleição. Olha o trunfo que ele está buscando, né? Trazer a vacina através de uma ação emergencial para conseguir ser distribuída antes da eleição. Isso saindo pode dar um grande peso eleitoral, né? Então vamos ver como é que vai ser o desfecho dessa história, se o Trump vai conseguir isso. No processo de escolha da candidatura, o Trump nunca teve concorrentes, então ele, de fato, o candidato sempre foi do Partido Republicano. O Joe Biden, que vem do outro lado, a gente vê que a briga vai ser importante, porque dos dois lados a gente tem estatísticos e analistas prevendo que os dois lados vão ganhar, né? Tem de um lado dizendo que 70-30 para o Biden, do outro dizendo 60-40 para o Trump, né, em relação ao Biden. Então a gente não sabe, realmente vai ser uma eleição eletrizante, mas claro que o Trump leva vantagem porque tem a máquina na mão, né, tá com a caneta na mão, e essa decisão, pessoal, essa eleição, né, a decisão eleitoral americana vai ser definidora dos rumos do mundo, né, do mundo político-econômico para os próximos 4 anos. A gente precisa acompanhar isso com muito carinho para entender, né, para que caminho a economia mundial vai trafegar, certo? Bom, queria voltar agora, pessoal, para falar com vocês sobre o teto de gastos, né? A gente está vendo muito de perto que parte da briga do Guedes com a imprensa vem em relação à questão do cumprimento ou não do teto de gastos. Poxa,
o teto de gastos foi o que trouxe um pouco mais de credibilidade na economia brasileira para os agentes internacionais, para os agentes do mercado financeiro, porque gerou uma expectativa mínima de trajetória da dívida brasileira. Se você tem aquele teto e ele é respeitado, você consegue projetar um futuro para a dívida brasileira. Agora, com essa ameaça constante ao teto e a questão do auxílio emergencial sendo politizada, né, em relação ao Bolsonaro vendo claramente os seus níveis de satisfação subindo na população, né, e claramente isso após o pagamento do auxílio emergencial, e então agora essa briga para tentar manter o máximo possível, no valor mais alto possível, claro que isso é importante para a população, mas a briga do Ministério da Economia é tentar segurar a ponta fiscal do gasto público, né, entendendo que, por importante que seja, existe um limite orçamentário que tem que ser observado e que está em jogo, né? Então, nessa briga do disse-me-disse do teto, a gente tem visto então esses repetidos episódios de briga na imprensa com o Guedes e essa suspeição se o Guedes fica ou não fica. Então, independente disso, né, ele pode de fato não ficar, mas a leitura mais majoritária do que eu vejo do pessoal aqui de gestores que a gente tem contato é que o Guedes fica, tá? Isso são só barulhos, são só ruídos que a imprensa faz parte do papel dela questionar, colocar em jogo, mas a leitura é que isso já aconteceu muito desde o início do governo e todas as vezes o Guedes ficou, todas as vezes o Bolsonaro acabou desmentindo por, né, mais desencontrados que sejam as declarações, ele apoiou o Guedes. Então, vamos ficar de olho nisso, mas a disputa pelo teto continua e vamos ver aonde vai parar essa questão do teto, né? Se vai ser respeitado ou não vai, em que valor vai vir a última parcela do auxílio emergencial, se vai ficar na faixa de R$300 como queria o presidente, ou se vai ser um pouco abaixo disso, o que o Guedes vai colocar na mesa em troca de manter a sustentabilidade dessa decisão, né? Ele tem falado muito da questão do imposto de renda, de tirar as deduções com saúde, vamos ver se isso vai se materializar. Bom, queria conversar com você sobre um assunto bem importante também, que subiu uma bandeirinha amarela. O Tesouro Nacional parece que ele fez um leilão de captação de títulos com prazos mais longos e parece que teve alguma dificuldade para conseguir captação. Isso é uma bandeira amarela, pessoal, para a gente ficar de olho. Se o Tesouro começar a ter dificuldade para captar, ele vai ter que subir muito as taxas de juros para conseguir realizar essa captação. Então, a ponta longa de juros, né, da curva, né, da estrutura termo da taxa de juros, como a gente chama, que são os vértices, né, da curva de juros futuros, ela começa a se empinar, né, começa a subir muito no longo prazo. Isso é uma expectativa de inflação futura que está se construindo, né? Como o índice de inflação atual está muito baixo, o juros está muito baixo, o juro futuro ele está subindo muito em cima de uma expectativa de possível inflação futura por conta desses estímulos, por conta de um eventual crescimento da economia que vai retomar e enfim, embora tenha esse receio, a gente não sabe, né, até que ponto vai vir ou não vai por conta da recessão, da profundeza da recessão, mas é um sinal amarelo o fato do Tesouro estar tendo alguma dificuldade para poder captar, né? A gente tem que ficar muito de olho nisso, nesses leilões do Tesouro, ver se o Tesouro está conseguindo vender bem as taxas mais longas ou se está tendo alguma dificuldade, que impacto essa possível dificuldade de vender as taxas mais longas vai trazer para a curva de juros, tanto de curto quanto de médio quanto de longo prazo, certo? Bom, além disso, então, pessoal, para fechar, queria só fazer uma revisão geral. Então, a gente falou da Apple. Poxa, a empresa bateu 2 trilhões de dólares, né, de valuation, e muita gente ainda acha que ela está barata, que ela pode ir além, né? Vamos tomar cuidado, quem está comprado ou quem não está, enfim, tomar decisões sempre lembrando dos fatores de risco. Mas é uma empresa que realmente está na vanguarda. O que o Steve Jobs deixou de legado para a empresa permanece, né? Uma empresa que até hoje é considerada de ponta, acima dos rivais, de qualidade superior, e está aí mostrando que mesmo sem um pipeline de produtos anunciados, consegue atrair muito a atenção do investidor, certo? O Fed e a inflação, vamos ver como que essa decisão do Federal Reserve, o Banco Central Americano, de tolerar mais inflação vai se repercutir na vida real, né? Como que os índices vão responder a isso. Depois, a questão do teto. Então vamos ficar de olho se a gente vai ver esse teto sendo furado ou se não vai ser furado, né? Se o teto vai ser respeitado, se o Guedes vai conseguir, além de se sustentar, né, de não cair, sustentar o teto junto, né? O Guedes contra Guedes e o teto contra todo mundo querendo furar o teto. Vamos ver o que vai acontecer com isso.
E por último, então, essa questão dos leilões do Tesouro, pessoal, vamos ficar de olho, vamos ver o que pode estar acontecendo aí de bastidor e ficar de olho na dívida pública, que é importante isso tanto para o mercado quanto para nós todos como brasileiros, certo? Então, bom, vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sejam sempre muito bem-vindos, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou deixar de novo aqui o Instagram, grmelo007. Segue lá e qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer sugestão de pauta, a gente está 100% disponível para vocês, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Um abraço. Tchau!